Mateus capítulo 23, de 1 a 12. Diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Todos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que ela possa vir cumprir em nós tudo quanto o Senhor predeterminou no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Aqui é um momento onde Jesus está falando aos seus discípulos e às multidões a respeito do comportamento dos líderes espirituais daquela época. Os escribas, os fariseus, que viviam no templo, que eram os pastores daquele tempo. E ele fala que é para o povo fazer o que eles estão ensinando, fazer o que eles estão mandando, mas não é para fazer o que eles fazem. Por quê? Porque eles tinham uma atitude religiosa de pregar uma coisa, mas de viver outra, de ensinar algo para o povo que eles mesmos não praticavam. E nós somos uma geração chamada a termos um testemunho verídico diante do mundo que precisa ver Jesus em nós. Nós somos chamados a pregarmos santidade vivendo a santidade. Nós somos chamados a pregarmos prosperidade vivendo de fato a prosperidade. Porque pelos princípios da fé, pelos princípios de obediência à palavra, nós podemos ser um povo santo, nós podemos ser um povo próspero, nós podemos ser um povo que exerce autoridade verdadeiramente em amor. Mas qual era o problema dos fariseus? Eles conheciam toda a lei, eles falavam de Deus, eles viviam nos lugares dedicados à adoração e à obra de Deus, mas eles não tinham amor. E no domingo passado nós dissemos que esse ano é um ano onde nós precisamos preservar o amor. Nós precisamos desenvolver o amor nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Nós precisamos dedicar amor a Deus, entendendo a Deus como uma pessoa, um pai que nos ama e um pai que quer ser amado por nós. E nós precisamos também nos amar, dedicar amor, dedicar atenção, carinho, zelo para com cada área das nossas vidas, porque é o zelo pela nossa vida espiritual, é o zelo pela nossa própria alma, as nossas emoções, os nossos pensamentos e sentimentos, é o zelo pelo nosso físico, pelas coisas da nossa casa, pelo aspecto físico da nossa maneira de se vestir, é pela maneira como nós cuidamos, por exemplo, da nossa empresa, que o mundo vai olhar para nós e vai ver o reflexo da glória de Deus. Quando Deus está presente nas nossas vidas, quando Deus está liberado para agir nas nossas vidas, porque nós cremos nele, porque nós o amamos, a nossa vida é fruto de restauração, a nossa vida é resultado de transformação positiva de Deus, onde tudo vai sendo aperfeiçoado, onde tudo vai sendo melhorado. Deus quer que você cresça, Deus quer que você amadureça, Deus quer que você tenha uma vida espiritual
de qualidade, saudável. Deus quer que você seja uma pessoa emocionalmente ajustada, equilibrada, feliz. Deus quer que você tenha uma família. Deus quer que você seja próspero. E Deus quer que você seja uma bênção. Uma pessoa cheia de amor, cheia de sabedoria, cheia de unção e poder de Deus para a transformação desse mundo que está separado do Pai, separado de Deus. Amém? Então, ele faz exortações aqui de que o povo fizesse isso, obedecesse tudo que eles estavam ensinando, porque de fato eles estavam ensinando sobre Moisés, eles estavam falando sobre a lei, eles estavam ministrando a palavra de Deus, mas eles faziam isso sem nenhuma autoridade. Por quê? Porque eles não praticavam aquilo que eles estavam pregando. Eles diziam para o povo não mentir, mas eles mentiam. Eles falavam para o povo ser humilde, mas eles eram soberbos. Jesus fala para eles aqui: vocês só fazem as coisas para aparecer. Vocês querem sentar nos primeiros lugares, vocês querem estar sempre nos banquetes, vocês ficam aí se arrumando todos empavonados aí. Mas, na verdade, o que importa a Deus é como está também o nosso coração. Quando eu falo de nos cuidarmos, nos vestirmos bem, é porque, sendo nós imagem e semelhança de Deus, nós não podemos ser pessoas relaxadas, desleixadas, pessoas que perderam o amor próprio e que não cuidam da sua aparência. Mas não é só a aparência externa que interessa aos homens, porque tem muita gente que tem aparência externa boa, fala bem, sabe muitas coisas, se veste bem, tem cada fio de cabelo glosterado, debaixo de gel, bem penteado, mas por dentro o coração está cheio de coisas ruins. E esse é um cuidado que nós temos que ter, mediante a exortação que está lá no livro de Provérbios, que diz assim: filho meu, de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é do coração que procedem as saídas da vida. Esse guarda o teu coração, porque do coração procedem as saídas da vida, por revelação ele tem uma dupla interpretação. No coração se encontram saídas para a vida. Ou seja, é com o coração que se crê na ressurreição de Jesus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, se com o coração você crê e com a boca você confessar que Jesus ressuscitou de entre os mortos e Ele é o Senhor da sua vida, você vai ser salvo. Então do coração parte uma saída em direção à vida eterna. Dentro do seu coração, se você se determinar a buscar a intimidade de Deus, pedir direção para as suas decisões, de dentro do seu coração vão sair caminhos. De dentro do seu coração você vai ouvir a voz do Espírito Santo que vai te dizer: faça isso, faça assim, faça isso, não faça assado. Por quê? Porque quando nós nos atemos a buscar a intimidade de Deus, perguntando a Ele qual é a decisão que nós devemos tomar, Deus fala conosco. E esse é um ano onde cada filho da igreja El Shaddai, cada discípulo desse ministério, vai aprender a se relacionar com Deus. Vai aprender a orar a Deus e a pedir direções a Deus. Vai aprender a conhecer a Deus pela leitura da palavra, por ouvir a voz do Espírito Santo. Porque é como eu falei, muitas vezes estamos muito habituados a nos relacionarmos e a dependermos daquilo que a gente vê, de quem está ao nosso redor. Então nos relacionamos muito com os homens e dependemos bastante de pessoas e até de líderes que nos ensinam, que nos dão conselhos. Mas em se falando de maturidade, uma coisa que cada homem, cada mulher que está em Cristo precisa aprender é entrar no mundo espiritual, entrar na presença de Deus e falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Porque se atentamente nós ouvirmos a voz dele e nós tivermos o cuidado de seguir as direções que ele nos dá, então a nossa vida vai prosperar. Então nós vamos ser curados, libertos, transformados, restaurados, a nossa casa vai ser salva, a nossa prosperidade vai ser estabelecida, muitas pessoas virão a nós, porque verão a glória de Deus nos revestindo. Você recebe isso? Deus vai fazer assim com você. Mas assim como o coração é um lugar estratégico, de onde procedem saídas para a vida, também é um lugar onde podem acontecer coisas que nos levam a sair da vida.
a sair do lugar da vida, a sair do lugar que é o lugar da presença de Deus. Eu falei bastante que uma das coisas que vai trazer maturidade para nós, e consequentemente frutificação, porque o tempo da maturidade é o tempo de dar frutos à nossa vida. Por que nós devemos buscar a maturidade espiritual? Porque o tempo da maturidade é o tempo da plenitude das bênçãos na sua vida. Às vezes, você está lá sofrendo, buscando, crescendo espiritualmente, passando por desertos, que são desertos não para te fazer sofrer, mas desertos espirituais, para te amadurecer, porque Jesus mesmo foi treinado, Jesus foi amadurecido no deserto, contendendo contra o seu inimigo espiritual, desenvolvendo ali as bases do seu ministério, entrando nessa experiência de ouvir a Deus no secreto, no lugar onde não tinha homem algum, só ele, em jejum, em oração, durante 40 dias. E Jesus ali foi treinado. Então, nós precisamos ter esse nosso espírito adestrado, esse nosso espírito treinado a ouvir a Deus e a nos relacionarmos com Deus. E por que o coração deve ser visto como essa sede de onde pode se sair da vida? Porque se nós não guardarmos o nosso coração, o inimigo pode também trazer para a nossa vida esfriamento, incredulidade, apostasia e coisas que podem nos fazer começarmos a ser arrastados para longe, para fora da presença de Deus. Estar na presença de Deus não quer dizer estar fisicamente na presença de Deus. Esses homens aqui, os fariseus, eles viviam na casa de Deus. Jesus começa o texto dizendo, eles estão assentados na cadeira de Moisés, eles eram juízes da época, eles eram os líderes da época. Eles estavam, fisicamente falando, no lugar de maior autoridade. Eles eram os líderes do Sinédrio, foram eles que decidiram que Jesus deveria morrer. Mas a vida deles espiritualmente era vazia. Eles estavam fisicamente na presença de Deus, mas espiritualmente eles estavam extremamente longe de Deus. E essa é uma geração que tem que estar na presença de Deus, não só fisicamente, mas na presença de Deus em espírito. O apóstolo René falou uma frase esses dias que é uma frase de impacto. Ele diz, não adianta as igrejas estarem cheias de gente e vazias de Deus. Não adianta a gente estar aqui, um monte de gente que se relaciona com Deus de forma humana, de forma mental, de forma mecânica, mas que não tem a essência de Deus dentro de si, que é o amor. Que não tem uma vida espiritual verdadeira, de conhecer a Deus, de andar com Ele, de conhecer a Deus, de ter experiência com Ele, não só de ouvir falar. Tem gente que conhece a Deus só na mente, mas não conhece ainda o amor de Deus, o poder de Deus. Só que esse é o ano do grande mover de Deus para trazer maturidade à igreja. E nesse ano, todos aqueles que ainda não conhecem a Deus vão conhecê-lo. Os que não tiveram experiências com Deus vão ter, porque Deus está se movendo e Ele vai levar a igreja à maturidade, porque a maturidade é um tempo de plenitude de bênçãos, é um tempo onde depois que nós passamos pelos desertos e amadurecemos, nós recebemos as bênçãos, nós temos um ministério frutífero, nós vemos os nossos sonhos sendo realizados. Busque a maturidade espiritual, porque a maturidade espiritual é o tempo onde todos os problemas não resolvidos vão se resolver. Onde Deus vai trazer estabilidade à sua vida, onde Deus vai consolidar a conquista que você já fez até agora. Amém? Você quer aplaudir o Senhor? Pode aplaudir. Esse aplauso é para o Senhor Jesus. É para as suas promessas maravilhosas. É para o seu Espírito que vai fazer essas promessas se cumprirem. Então, voltando àquele ponto, do coração procedem as saídas para a vida. Do coração procedem as saídas da vida. Tanto você pode achar saídas, respostas boas, vindas de Deus dentro do teu coração, porque muitas vezes Deus fala dentro de nós. Essa é uma experiência que você vai ter cada dia, ouvir melhor a voz de Deus dentro de você, falando ao seu coração. Por isso, aprenda a se aquietar, aprenda a esperar em Deus, aprenda a confiar em Deus, dependendo dEle, perguntando as coisas a Ele diretamente. E quando Ele der os comandos, quando Ele der as diretrizes, não tenha medo de colocá-las em prática. Porque por mais estranhas que sejam as ordens de Deus, todas as vezes que nós as obedecemos,
isso redunda num benefício para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? E dentro dessa ideia de haver caminhos de vida, caminhos de vitória, respostas de Deus sendo faladas, sendo ministradas ao nosso coração, o inimigo conhecendo esse caminho, o inimigo das nossas vidas conhecendo esse caminho, porque a Bíblia diz que nós temos um inimigo espiritual que veio para matar, para roubar e para destruir. Ele também tenta vir trazer ao nosso coração coisas ruins, maus pensamentos, julgamentos, facções, divisões. É a hora em que começa esse tipo de coisa ganhar lugar na vida de uma pessoa, e isso começa a contaminar a vida espiritual dessa pessoa, fazendo arrefecer o amor. Eu falei muito do amor no primeiro dia do ano, no primeiro culto do ano, e disse que o amor é um elemento de maturidade, de aperfeiçoamento, de avivamento na nossa vida espiritual e em todas as áreas. Mas assim como o amor pode crescer dentro de nós, assim como o amor pode virar uma chama, ele pode se apagar. Mateus, capítulo 24, diz: e nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará em quase todos. Eu louvo a Deus por esse quase, e eu me encaixo dentro dele. Uma das coisas que eu peço a Deus é que o sucesso não me roube a alegria de servir a Deus, a prosperidade não mude a minha motivação de servir a Deus, porque isso é uma coisa verdadeira. Quando a gente está no perrengue, quando a gente está sofrendo, quando a gente está sozinho, quando a gente está sem dinheiro, a gente se agarra a Deus, e ora, e jejua, e vem para a vigília, e vai para a célula, e busca no monte, e faz de tudo. É ou não é? Faz jejum de Esther, faz jejum de Daniel, faz jejum de Moisés, fica 40 dias parecendo um esqueleto, um lobisomem. Mas depois, quando Deus começa a liberar a graça dele, quando Deus começa a fazer as bênçãos nos alcançar, de termos alguém, de começarmos a desfrutar da prosperidade que nós conquistamos em oração, nós começamos a esfriar na fé, nós começamos a deixar de nos relacionar com Deus em amor, e começamos até a dar lugar no nosso coração a uma certa vaidade, a uma certa soberba que nos expõe. Preste atenção que nesse texto aqui, ele fala que o que se exaltar, o que se achar muito líder, o que se achar muito sábio, o que se achar muito poderoso dentro da obra de Deus, porque está num lugar de destaque, porque é um líder de fama, porque tem muitos frutos, porque tem um ministério muito grande, porque é um apóstolo, porque é um pastor, porque é um 12, ele vai ser humilhado. É a hora em que começa a entrar no coração das pessoas essa vaidade, essa soberba de dizer: eu sou líder, sou eu o que mando, tem que ser do meu jeito. E as pessoas começam a entrar num absolutismo perigoso, onde elas perdem a humildade, onde elas perdem a sensibilidade a Deus, onde elas começam a dar para as pessoas conselhos humanos e não conselhos espirituais. Elas começam a fazer coisas que se parecem com a vontade de Deus, mas que na verdade não foram direcionadas por Deus, e isso é um grande perigo. Então, uma das coisas que nós precisamos cuidar muito nesse ano é de nos humilharmos na presença de Deus, é de nos arrependermos das nossas falhas, é de fecharmos as brechas na nossa vida, porque Deus tem para nós nesse ano de 2013 grandes bênçãos sinalizadas. O tempo da maturidade, querido, é o tempo de uma grande colheita de bênçãos, uma grande colheita de almas. Então tratemos de ser maduros, não deixando vaidade, soberba, vanglória possuir o nosso coração. Se o coração é um lugar de saída para a vida eterna, não deixe o inimigo vir fazer do seu coração o lugar de saída da vida. Porque quando ele começa a colocar no coração das pessoas mágoa, incredulidade, crítica, julgamento, murmuração, ele começa a contaminar as pessoas. E ele começa a fazer com que as pessoas não raciocinem mais, não vejam mais o mundo ao seu redor pelo prisma da misericórdia e do amor. Eles começam a ver as coisas como juízes. O que os fariseus faziam? Eles não tinham mais misericórdia do povo. Eles não eram mais pessoas compreensivas.
conhecedoras de que o ser humano falha, que o ser humano erra, que o ser humano peca, e que Deus, que era a pessoa de quem eles falavam, é um Deus determinado a perdoar. Quando nós falhamos, quando nós pecamos, Deus quer que nós nos arrependamos, Deus quer que nós nos convertamos daquele mau caminho, mas Ele tem prazer em nos perdoar. Deus se alegra de liberar o seu perdão, porque liberar o perdão para alguém significa uma expressão de amor. Jesus só te perdoa porque Ele te ama. E todas as vezes que você falhar, busque o arrependimento e não tenha medo de se apresentar a Deus com arrependimento, porque está escrito: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. Ele é justo, Ele é bom, Ele é misericordioso. E Ele vai defender a nossa causa diante do Pai, do justo juiz. Jesus, Ele é um advogado de defesa, que intercede por nós diante do Pai. E se Ele puder achar no nosso coração arrependimento genuíno, Ele vai dizer: Pai, teu filho pecou, mas ele está arrependido. Libera sobre a vida dele a graça. Traz de novo sobre a vida dele o perdão e a paz. E você é renovado, você é restaurado. E passa até por uma experiência de amadurecimento, porque quando a gente erra, quando a gente cai, quando a gente tropeça, a gente tem uma experiência. Com o quê? Uma experiência de que o pecado não é bom, de que o pecado nos faz mal, de que o pecado nos deixa separados de Deus, tristes, vazios. E também nos faz termos a experiência de que Deus é bom, porque Ele nos perdoa, Ele não nos oprime, Ele não nos joga na cara o erro. Muito pelo contrário, Ele nos recebe com amor e fala: filho, agora eu te dei a experiência de que não só eu te amo, mas eu vou te fortalecer para que você não peque mais, para que você não caia mais. Tanto é que Jesus falou à mulher que estava em adultério: já estão perdoados os teus pecados, agora vai e não peques mais. Deus tem prazer em nos perdoar, Deus tem prazer em nos tirar do caminho do erro e tem o prazer de nos fortalecer, de nos amadurecer, para que a gente não viva pecando. Amém? Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos ter muita atenção na nossa vida espiritual, porque quando uma pessoa peca, ela fica sem entendimento, ela perde o seu relacionamento com Deus. Uma pessoa, quando peca, ela começa a perder a vontade de vir para a presença de Deus, de vir para a igreja. Pode reparar, quando uma pessoa começa a dizer: eu não vou mais na igreja, e aí ela vai achando muitas razões, geralmente é a desculpa: a visão é muito pesada para mim, a visão me solicita muito, tudo. Na verdade, a raiz desse problema é que essa pessoa pecou. Ela ficou magoada com alguém, ela não quis obedecer a Deus naquilo que Deus propôs para a vida dela, naquilo que Deus determinou para que ela fosse tratada, para que ela fosse aperfeiçoada e curada. Essa pessoa entrou num processo de criticar, de julgar alguém. Ela se envaideceu, ela se ensoberbeceu e achou que ela sabe mais do que o líder, ela sabe mais do que o próprio Deus. E isso é pecado, e pecado separa o homem de Deus. Quebra a comunhão com o Espírito Santo e quebra a comunhão com o corpo de Cristo. Então, uma pessoa que peca, ela fica, como eu falei ontem na rede de jovens, inapetente espiritualmente. O que é inapetente espiritualmente? Perde a fome por Deus, perde a vontade de ler a Bíblia, perde a vontade de orar, perde a vontade de estar aqui dando culto a Deus, dando adoração ao Senhor. Mas Deus vai reverter esse processo, trazendo maturidade por um processo nesse ano de santificação. E eu digo para você: apresente o seu coração a Deus. Põe aí como uma das metas. Eu falei para pôr 12 metas, e você já preencheu as 12, ponha mais uma, 13. A meta número 13 é: Senhor, eu quero ter um coração limpo. Eu quero ter um coração puro. Eu quero ter um coração de criança nesse ano. Eu quero me emocionar com Deus e com as coisas de Deus. Eu não quero ser um fariseu acostumado a ficar dentro da casa de Deus, mas que está a quilômetros de distância do Espírito Santo. Amém? Eu não quero ser uma pessoa que faz a obra de Deus só por responsabilidade. Eu quero fazer a obra de Deus por paixão. Eu quero fazer a obra de Deus com alegria, com prazer. E essa é uma forma maravilhosa de viver. E assim que você vai viver em 2013. É uma palavra profética. Você recebe. Deus vai trazer santidade. Deus vai trazer maturidade.
E maturidade não significa acomodação, não significa aquela satisfação que faz você parar de buscar Deus ou que faz você parar de querer mais de Deus. Muito pelo contrário, quanto mais maduros ficamos, mais vida de Deus tem em nós, mais entusiasmo tem em nós, mais sensibilidade a Deus e as coisas de Deus nós desenvolvemos. E esse não é um processo feito por nós, ele é feito por Deus, mas a nós cabe buscar. A nós cabe desejarmos isso no nosso coração e pagarmos o preço por esse avivamento. Que é o quê? Buscarmos a Deus com amor. Entendemos que Ele é nosso Pai, que Ele nos ama e que todos os que estão junto dele são seus filhos. Então uma coisa que a gente não pode deixar entrar no nosso coração é o desamor, é o desafeto, é a incredulidade, é a crítica, é o julgamento, são as contendas, as divisões, as facções, onde líderes começam a se pegar, líderes começam a se estranhar, discípulo fala mal do líder, o líder fica zangado com o discípulo, e começa um processo de quebra, de separação espiritual que é nociva à vida de todos. É muito ruim quando o coração é contaminado com o pecado e isso começa a afetar os relacionamentos. Então o que nós precisamos fazer? Guardar o nosso coração. E não permitirmos que Deus, que o inimigo nos transforme em pessoas religiosas. O que é uma pessoa religiosa? Uma pessoa acostumada a vir à igreja, que se relaciona com a igreja fisicamente, que gosta do ambiente social da igreja, que gosta até de exercer uma função de liderança na igreja, porque isso enaltece o seu ego. Mas essa pessoa está sem a essência, está sem o amor verdadeiro, está sem uma relação saudável com o Espírito Santo. Essa pessoa fala de Deus, mas ela não conhece a Deus. Ela fala de Deus, mas ela está longe de Deus. E esse não é o seu caso. Você vai falar de Deus e você vai viver o que Deus tem para a sua vida. Amém? Você vai pregar a palavra de Deus, mas você vai fazer isso com autoridade, como Jesus. Porque a palavra de Deus será verdade primeiro dentro de você, primeiro na sua vida, e depois ela será verdade também ao seu redor. Você recebe? Então eu acho que você deve dar um aplauso a Jesus. Dê um aplauso a Jesus, porque isso é algo muito bom. É o Espírito Santo do Senhor, pelo processo de nos trazer arrependimento, santificação, Ele nos fazer não só pessoas ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Seja uma pessoa atenta, seja uma pessoa sensível a Deus. E avalie, se examine em cada atitude sua. E seja também um homem de verdade, uma mulher de verdade, corajoso, para pedir perdão quando você errar, para reconhecer seu erro. Porque muitas vezes uma das coisas que o inimigo faz é fazer uma pessoa errar e depois enredá-la, prendê-la dentro de uma cela de orgulho, onde ela não consegue sair daquela cela do orgulho para se humilhar e poder ganhar de novo a trilha, a logística do caminho da exaltação. Olha o que ele está falando aqui. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. Então o que é a gente se humilhar? É a gente ter, quando erra, sensibilidade para se examinar e dizer: eu errei, eu gritei com o meu irmão, eu falei uma coisa que eu não devia, e eu tenho que ser homem de Deus, mulher de Deus, de verdade, para ir lá e pedir perdão. Mesmo que seja para um discípulo, mesmo que seja para um filho, eu tenho que ser maduro. Eu tenho que ser santo de verdade, não só na fachada, não só na roupa que eu uso, no bottom que eu ponho no peito. Eu tenho que ser santo no meu espírito para chegar lá e pedir perdão. E falar: filho, me perdoa, eu errei. Filho, papai estava nervoso. Filho, a mamãe não deu a atenção que você merecia. Por favor, me perdoa, eu te amo. Dá um abraço, dá um beijo. E receber o filho de volta. Porque às vezes é a nossa inabilidade, é a nossa insensibilidade, é a nossa dureza de coração, onde já o amor começou a se tornar rarefeito, o amor começou a minguar, desaparecer, que faz com que a gente vá acumulando essas coisas e isso vai deteriorando os relacionamentos. Por que você acha que tem tantas famílias separadas, onde pai não fala com filho, filho não fala com pai, marido não fala com esposa, a vida afetiva foi embora, a vida íntima
foi afetada, porque a vida íntima foi afetada, um dos cônjuges é submetido à tentação, às vezes os dois, aí um vai para um lado e trai, o outro também vai e trai, porque tudo começou nessa quebra da unidade espiritual. Em Efésios capítulo 4, quando Jesus está falando, quando o Senhor está falando de maturidade através do apóstolo Paulo, ele fala assim, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres, evangelistas, para que todos cheguem à unidade da fé. Então, nós precisamos ter uma só fé, nós precisamos buscar na nossa vida esse processo de santificação, de limpeza do nosso coração, de restauração dos nossos relacionamentos, porque sem unidade o reino não prospera. Um reino dividido não prospera. Um reino dividido nem subsiste, ou seja, a casa cai, a família acaba, os relacionamentos se perdem, as pessoas vão embora, os discípulos vão embora. A gente não pode estar dividido, faccionado, muito pelo contrário, nós precisamos, pelo amor, compreender, usar de misericórdia, perdoar, continuar amando, mesmo quando as pessoas estão desprovidas dessa capacidade em relação a nós. Por quê? Porque foi assim que Jesus fez comigo, foi assim que Jesus fez com você. Ele te perdoou, Ele teve misericórdia de você, Ele te compreendeu, Ele te compreende todos os dias, Ele não desiste de nós. Nós erramos e Ele nos perdoa, nós erramos e Ele continua nos amando, nós erramos e Ele continua nos chamando para a presença dEle e dizendo, filho, seja um comigo, porque eu preciso de você. Então nós precisamos ser assim, os nossos irmãos, amém? Independente de que posição nós temos no corpo de Cristo. Aliás, se for para a gente falar de posição, eu quero avisar a todos os que querem ser líderes, os que já são líderes, que a quem muito foi dado, muito mais será exigido. Então, se você é líder, você tem que ser mais humilde, você tem que ser mais sensível, você tem que ser mais humilde para perdoar, você tem que ser mais atento para amar. Você precisa entender que cada vida, cada pessoa que está ao seu redor foi dada a você como ovelha, como discípulo, para você cuidar. E isso é uma responsabilidade muito grande, porque cada pessoa que a gente cuida, ela foi comprada pelo sacrifício, pelo sangue derramado por Jesus naquela cruz. Então, nós não podemos brincar de igreja, nem podemos deixar que o inimigo nos transforme em pessoas religiosas dentro da igreja. Você sabe o que o inimigo já percebeu? Ele percebeu que ele não precisa ter todo o trabalho de trabalhar intensamente, meses a fio, para tirar uma pessoa da igreja. Basta ele esfriar a pessoa aqui dentro mesmo. A pessoa fica aqui como um corpo morto, como uma carga pesada que não produz nada, que não gera nada, que não tem relacionamento com Deus, que é uma pessoa que só vem, ouve, ocupa espaço, mas não gera nada, não produz nada. Como que essa pessoa está? Ela está fria, ela está amortecida, ela está num processo de apostasia espiritual. Conhece a palavra de Deus, já ouviu falar de Deus, mas não tem a essência de Deus no seu espírito. Ninguém vai ficar assim na igreja El Shaddai em 2013. Todos vão receber a vida de Deus. Todos vão passar por arrependimento. Todos vão entrar num processo de uma conversão genuína, sincera e completa. Todos vão ser restaurados à condição do primeiro amor. Todos vão ser apaixonados por Deus. Todos vão cuidar de si próprios. Todos vão vigiar com a sua vida espiritual. Vão buscar a Deus e vão ter o seu coração purificado, o seu coração limpo, o seu coração isento de mágoas, de amarguras, de sentimentos e de pensamentos que vêm do diabo. Não deixe o diabo fazer com que você fique separado dos seus irmãos. Não deixe que o diabo fique trazendo mágoas, nutrindo ressentimentos em relação a pessoas da sua família. Porque quando a gente começa a ficar com essa coisa de ficar mal com alguém, de não falar com alguém, o inimigo já se estabeleceu no coração, o inimigo já se estabeleceu no relacionamento e ele colocou ali uma base. Ele construiu ali uma fortaleza. Eu quero declarar que pelo poder do sangue e do nome de Jesus, pelo poder da palavra e pela ação gloriosa, poderosa, eficaz do Espírito Santo, todas as fortalezas vão ser quebradas. Nós vamos ser nós vamos ter unidade espiritual. Deus vai nos trazer a santidade, a maturidade, para que exista também a unidade. E aonde existe unidade no corpo de Cristo, onde existe aliança,
o Senhor estabelece a sua bênção, Ele derrama da sua vitória. É isso que eu e você vamos construir, vamos viver e vamos ministrar para o mundo em 2013. Quem recebe, dê um aplauso ao Senhor Jesus.